Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Eu sou Rafael Siqueira, estou aqui com a minha filhota Clara para fazer um convite especial para vocês. Participe conosco do 4º Congresso do Espiritismo NET, que se dará nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, na cidade do Rio de Janeiro, no Hotel Prodigi, que é anexo ao Aeroporto Santos Dumont. O nosso tema: contemporaneidade, espiritismo e os problemas atuais. As inscrições podem ser feitas no sítio www.espiritismo.net, onde você poderá encontrar todas as informações sobre o nosso congresso. Conto com a participação de todos. Um grande beijo e até lá! Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo das obras de Leon Denis, estudando o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós estamos aguardando a Thelma, está com algum problema para entrar. Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa leitura inicial, a nossa prece. Aproveitar para dar uma boa noite, né, para a Edna, que já está aqui conosco. E lá no Facebook também, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Edna, você é da Bahia, né? Saudações para o povo baiano. Eu que sou filha de baiano. Olha que beleza. Então, já que estamos aqui felizes, né, por estarmos juntos para estudar, vamos então buscar o nosso livro, Pão Nosso. Hoje eu peguei o Pão Nosso e abri a lição 165, que tem o título Falsos Discursos, onde nós vamos encontrar o versículo 22 do capítulo 1 da carta de Tiago, que diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, Emmanuel vem trazer para nós o seu comentário, ajudando-nos, né, no entendimento desse versículo. E ele diz assim: nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo. E quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se, mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Muito sangue, muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate precioso. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós
é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho, a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Gente, eu essa semana, aqui abrindo parênteses, as mensagens que eu tenho lido está sempre sobre essa coisa da fala, né? Daquilo que a gente fala, dos comentários. E eu que vou facilitar um estudo no dia 2, eu escolhi como título Maledicências, mas está vindo direto, né? Porque realmente eu estou precisando muito desses ensinamentos. Mas vamos lá, né? Graças a Deus que nós estamos aqui para isso, né? Para estudarmos e aprendermos. É tudo muito passo a passo, não é isso? Boa noite, Núbia, que já está lá no Facebook, Lina também chegando. E vamos, então, vamos orar. Vamos agora elevando os nossos corações e os nossos pensamentos. A fonte eterna das nossas vidas. Rogando nesse instante, Senhor, que todos nós possamos aprender um pouco mais em relação a teus ensinamentos, a tuas leis. Hoje, Senhor, através do pensamento de Leon Denis, que todos nós possamos receber as vibrações do teu amor, Pai, da tua misericórdia, e que possamos contar também com as vibrações de amor, de paz do nosso Mestre Jesus. Que possa, Jesus, a tua paz a nos envolver a todos, a cada um nesse instante, onde quer que esteja, a todos os lares desses nossos irmãos que estão aqui conosco e que estarão, né, mais tarde assistindo ao nosso estudo da gravação. Mas, Senhor, que possamos também, como sempre, né, pedindo, que possamos contar, Leon Denis, com a tua inspiração para todos nós, não só para quem vai facilitar o estudo, mas para que todos nós possamos receber da tua inspiração, do teu entendimento, de tudo aquilo que precisamos para a nossa caminhada. E é dessa forma que, sem mais demora, que nós possamos, então, pedir, Jesus, a ti, a vós, Pai querido, a Leon Denis, a Caiba Schutel, enfim, a todos esses espíritos amigos, que possamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Compartilhando do prédio, amiga aqui. Gente, eu não sei. A Thelma não conseguiu entrar. Enfim, vamos nós trabalhar, né? Se assim que a Thelma chegar, a gente passa para ela. Mas nós estamos estudando, né, o capítulo 18, Justiça e Responsabilidade, que vamos ver, né? Depois eu vou fazer um comentário sobre isso, mas que pertence à segunda parte, né, do nosso livro, que estuda o problema do destino. Então, todos os capítulos dessa segunda parte fala das vidas sucessivas, fala da nossa vida futura, não é isso? E hoje nós vamos iniciar no capítulo, vamos botar no capítulo de hoje, no capítulo 12, né? E Leon Denis, então, ele vai nesse capítulo falando da justiça, da responsabilidade. Na quinta-feira passada, a Verinha, ela trouxe para nós o Livro dos Espíritos, as questões falando da justiça, falando, né, do direito, trouxe toda aquela base, né, para que nós possamos, então, a partir desse momento, prosseguirmos, estudarmos, e olha só, nós vamos saborear cada detalhe daquilo que Leon Denis vai trazer para nós.
porque esse capítulo ele vai acabar resumindo, né? Ainda temos o capítulo seguinte, o capítulo 19, que vai falar da lei dos destinos. E depois do capítulo 19, nós vamos entrar na terceira parte do livro, que vamos estudar as potências da alma. Então, vamos lá. Boa noite a todos que estão chegando mais uma vez. Temos aqui, né, no Zulene, lá no Facebook, e também a Núbia estão lá no Facebook. Então, vamos lá. Leon Denis, então, agora ele vai fazer um resumo, né, dessa segunda parte, quando ele diz assim: havíamos demonstrado, no decurso deste estudo, a importância da doutrina das reencarnações. Então, a segunda parte, como eu já disse, né, trata de quê? Exatamente, né, do problema do destino. Então, do capítulo 13 até o capítulo 19, nós estamos estudando exatamente o que Leon Denis vai dizendo para nós agora, é a demonstração, né, da doutrina da reencarnação, das vidas sucessivas. Então, nós estudamos a reencarnação e suas leis, provas experimentais, renovação da memória, as crianças prodígios, a hereditariedade. Estudamos objeções e críticas às vidas sucessivas, né? As provas históricas, e agora estamos estudando o problema do mal, a justiça e a responsabilidade. Então, Leon Denis vai dizendo para nós, olha só o que ele diz aqui, que é importante. Vimos nela quem? Na doutrina das reencarnações, uma das bases essenciais em que assenta o novo espiritualismo. Então, a doutrina das reencarnações, das vidas sucessivas, é o quê? É uma das bases, um dos princípios do Espiritismo. Né? Então, nós temos 5 princípios. Vamos ver se a Glorinha aqui vai lembrar. Que fala da existência de Deus, né? Da pluralidade dos mundos habitados, da pluralidade das vidas sucessivas, da comunicabilidade dos espíritos, da imortalidade da alma, né? Quando a gente vai estudar todo esse conteúdo que Leon Denis vem trazer para nós. Né? Então, ele vai dizer que o alcance desse estudo, né, e dessa base da doutrina é imenso. Então, para todos nós que já conhecemos, né, que somos espírita há algum tempo, alguns que são, né, simpatizantes, que professam outras religiões, mas gostam de estudar as bases da doutrina espírita, né, aqueles que estão chegando agora à doutrina, compreendendo esses princípios, né, já está apto a entender aquilo que Leon Denis vai trazendo para nós. Né? E ele diz assim: essa doutrina, né, explica a desigualdade das condições humanas. Então, quando nós já temos esse conhecimento, nós vamos entendendo, né, e se aceitamos, compreendemos, está em nós, né, entendermos que nós não nascemos ali, né, estamos ali no berço, vamos nos desenvolver, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer. E acabou. Não. Nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos que têm uma condição, né, de idade, nós somos espíritos milenares. A vida é uma só, mas nós temos múltiplas existências. E já entendemos, né, com os estudos que tivemos anteriormente, que pela misericórdia de Deus, nós temos essa porta aberta para que nós possamos atravessar por ela, que é a reencarnação.
O que seria de nós? O que seria de nós? Se realmente, se fosse verdadeira, né, o céu e o inferno. Se por um erro, um equívoco somente em nossa vida, nós estivéssemos realmente condenados ao fogo eterno. Hoje, nós entendemos que Deus é o Criador. Jesus nos trouxe a figura do Pai. O Pai é aquele que ama seu filho. Mesmo um filho rebelde, mesmo um filho que pede a sua herança, a sua parte naquilo que lhe toca, sai pelo mundo, gasta tudo e volta e pede ao Pai novamente a oportunidade. Esse Deus é o nosso Pai. E essa oportunidade do filho pródigo é a reencarnação. Porque como nós estaríamos hoje, mesmo nessa existência, se nós fizermos como vou dizer, se nós nos colocarmos diante de nós mesmos e fizermos uma viagem, né, lembrando, né, de todas as questões, de situações que nós vivemos, aquilo que nós fizemos a nós mesmos e aos outros, nós iremos encontrar equívocos, erros, que, pela bondade do Pai, pela sua misericórdia, Deus não castiga, mas Deus nos educa, pois a sua lei é uma lei educativa, não punitiva. Nós aprendemos isso com a doutrina espírita. Então, Leon Denis vai dizendo que a doutrina das vidas sucessivas explica a desigualdade das condições humanas. Então, quando nós percebemos, né, quando a gente olha as condições em que vivem outras pessoas, nossos irmãos, situações às vezes dolorosas, né, de miséria, e a gente não fala somente por falta de bens materiais, não. Falamos em condições de enfermidade, falamos em condições mesmo de condição moral, de condição psíquica. E nós vamos, então, entender, olhando para nós mesmos, porque nós não podemos olhar pela janela e ver, né, o povo passar, mas nós temos que olhar para uma janela que está em nós, olhar para dentro de nós mesmos e percebermos que essa condição humana, essa desigualdade, nós estamos inseridos nela também. E ele vai dizer, a variedade infinita das aptidões, das faculdades, dos caracteres, dissipa os mistérios perturbadores. Olha só, gente, aptidões, faculdades, caracteres, nós vamos vendo cada um de nós, cada um no seu grau de evolução, né, no seu patamar evolutivo. E muitas das vezes nós, por estarmos numa condição um pouquinho acima do outro, nós nos achamos melhores. Mas a doutrina espírita, ela vem nos ensinar através desses 5 princípios. E com o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus, ele traz para nós o código de ética moral do ser humano. É um código universal, porque o Evangelho de Jesus traduz-se no amor. Então, quando nós começamos a olhar o outro e olhar com essa visão, né, com esse olhar que a doutrina espírita nos traz, nós não vamos julgar o outro e nos acharmos numa condição melhor, porque nós não conhecemos a história do outro, não conhecemos a nossa própria história, nós conhecemos essa existência, podemos acessar, mas não acessamos as outras. Podemos, como Leon Denis, nos capítulos anteriores, ele nos deixa claro que podemos também buscar
né? Muitos até lembram de algumas coisas, mas a maioria de nós não lembra e é melhor que não lembremos. Para que lembrar algo que vai fazer com que a gente estacione, não vai nos impulsionar para frente. Então, quando ele fala, né, que dissipa os mistérios perturbadores e as contradições da vida, porque a gente percebe que em cada situação em que nós olhamos, que nós observamos no outro e em nossa própria vida, vamos perceber ali essa desigualdade, mas não uma desigualdade proposital, uma desigualdade por causa das nossas próprias escolhas. E ele vai dizer que a doutrina das reencarnações resolve o problema do mal. E aí eu pergunto, como é que a doutrina espírita resolve o problema do mal? Como? Vamos colocar aí na área de chat enquanto eu bebo água? Vamos lá? Como é que a doutrina espírita resolve o problema do mal? Já que nós estamos estudando, né? O título do capítulo é esse. Né? Justiça, responsabilidade, o problema do mal. Como é que a doutrina espírita, né, resolve o problema do mal? Primeiro, esclarece. E segundo, nós vamos entendendo, né, que tudo aquilo que fazemos, por menor que seja, de infração às leis eternas de Deus, acarreta para nós uma consequência. Se nós praticamos o bem, nós vamos ter como consequência o bem. Se erramos, se praticamos o mal é tudo aquilo que está contra a lei de Deus. Se praticamos, se erramos com a lei de Deus, logicamente nós vamos, né, ter de volta, né, o mal. E a Lina, colocando aqui para a gente, nos ajudando no raciocínio, obrigada, Lina, ela diz assim: durante esta madrugada, fui perseguida por um espírito que pode ter sido meu inimigo no passado. E parece que até hoje ainda não nos resolvemos. Olha só, gente. Olha essa situação da Lina que acontece com todos nós. Né? Quantos de nós aqui já não teve uma situação como essa? Um sonho em que a gente acorda agitado, em que a gente acorda perturbado, com uma sensação horrível de que alguém está nos perseguindo. E a Lina coloca muito bem, ela diz, né, isso para nós, que ainda não foi resolvida, uma situação que ainda não foi resolvida. Porque muitas das vezes o que acontece? O espírito, né, aquele ser que conosco caminhou durante uma determinada existência ou várias existências, não nos perdoou. Né? Ou o contrário, né? Nós também temos, né? Não vamos nos colocar naquela situação que somos os bonzinhos, né? Aí é a via de mão dupla. E a Lina diz: eu fugi dele, acordei pedindo socorro e ri ao mesmo tempo. A gente ri, né, Lina, depois que passa, por quê? Porque é uma situação meio complicada. Eu já passei por isso. Ah, que bom, a Thelma chegou. Que bom. Deixa eu ver se a gente pode colocar a Thelma agora. Deixa eu ver. Thelma. Oi. Oi, Glória. Que bom que você chegou. Pois é, eu me atrapalhei aqui um pouco, porque Eu te ajudei também, né? Eu te ajudei também nisso, não foi? Te enviei o link errado. Depois falei, a Thelma não entrou, aí eu fui olhar, o link estava errado. Pois é, eu não posso movimentar, porque eu tinha feito aqui como é que eu falo? Eu tinha Mas colocado, né, o eu PowerPoint sei. aqui, mas Uhum. tudo bem, você vai passando aí, a gente vai. Passo. Eu vou olhando aqui no que eu tinha alterado, aqui umas coisinhas, Uhum. mas tudo bem. Ó, Você eu já ainda estou começou? no primeiro slide ainda, o slide 12 ainda, tá? Ah, tá. Eu estou lá, Pois é, eu eu estou no achei pedaço. muito. Ah.
Eu estou no pedaço que diz assim, agora eu vou começar. E ela que faz suceder a ordem à desordem. Lá no Entendi, meio do parágrafo, entendi. tá? Eu só queria fazer uma consideração aí, que eu gostei muito do estudo da Verinha, né? Uhum. E até vamos seguir essa, como é Essa que linha. fala? Essa linha de raciocínio dela, porque ela abordou a Uhum. questão da lei de justiça, né? De amor e Sim. caridade, e Uhum. trazendo para nós o valor da reencarnação, né? Lá na questão 132. Eu tinha até separado aqui, né? Porque você está aí justamente dizendo, né, que é a reencarnação, não é isso? Sim. Você diz Eu, aí, ela eu... explica a desigualdade das condições humanas, Isso. né? Uhum. Uhum. Então dentro Pode desse, pegar daí, tá? tá. Então Ó, tô a aqui, qualquer coisa me reencarnação, chama, tá? tá. Então a reencarnação, ela é através dela que nós vamos conseguindo entender todas essas situações, né, que nós vivenciamos na nossa vida, na nossa encarnação. E Leon Denis vem fazendo assim um resumo, né, nesse contexto agora que ele pega nessa parte, do que foi falado, né? Demonstrando aí realmente o valor da reencarnação, a necessidade que nós temos, e diante disso, a lei de justiça e amor, de amor e de caridade que está presente, né? Porque se nós formos lembrar, a lei de justiça, ela engloba todas as leis, né? Porque a lei de justiça é o quê? A lei de amor que Jesus veio nos trazer, né? Essa lei que vem nos dar condição de entender as questões, né, que nós estamos envolvidos, porque é através dela que nós temos essa consciência, né? Deixa eu só colocar aqui. A gente tinha até feito uma abordagem aqui, colocar para vocês, mas não vai ser possível, dizendo sobre um pouquinho dessa lei, né? A lei de justiça, que é a lei maior, né? Que ela envolve o amor e a caridade, que nós precisamos desenvolver. E aí a gente vai vendo, né? Pensando um bocadinho, no sentido do que seria a justiça, né? A justiça é o princípio, né, que vem nos dizer do respeito que nós temos que ter um com os outros, né? E isso está lá dentro daquele raciocínio que a Verinha nos trouxe, para nós compreendermos a justiça da reencarnação também, né? Dentro desse âmbito aí. Então, a questão 875 ela vem trazendo para nós. E qual é o mandamento maior que está dentro dessa lei de amor, né? Lei que Jesus veio nos ensinar através da justiça? Querer para o outro o que nós queremos que faça, né, a cada um de nós. Então, esse amor, essa caridade que nós queríamos comentar, é justamente o complemento dessa lei, né, de justiça que Jesus veio nos trazer e ensinar através da lei de amor que ele nos traz, mostrando, né, que sem o amor, sem a caridade, que nós vamos desenvolver, conforme Leon Denis vai falar aí, através da reencarnação. A cada ida e vinda do espírito imortal, ela nos oferece oportunidade de crescimento, porque é uma lei divina, né? Que visa esse crescimento espiritual do espírito, através do esforço de cada um, na medida que nós vamos entendendo essa lei, né? Essa justiça da reencarnação, essa misericórdia divina. Então, é a reencarnação que pode nos explicar as desigualdades humanas, como ele está falando aí, a variedade infinita das aptidões, que ele vai falar agora mais à frente. Pode passar, Glorinha, o outro slide, onde ele vai falar aí da questão das desigualdades, né? E de tudo aquilo que a gente enfrenta. Ele diz assim:
a doutrina das reencarnações aproxima os homens mais que qualquer outra crença. Aproxima nós, né, um dos outros, ensinando-lhes a comunidade de origem e fins. Quer dizer, vem nos ensinar a questão da nossa origem e a questão da finalidade da vida, né? E mostrando, através dessa lei de caridade aí que nós falamos, do amor, que a gente vai desenvolver, porque são sementes divinas que se encontram dentro de nós e precisam desabrochar. Mas como elas vão desabrochar? Através da maturidade espiritual, né, que nós vamos adquirindo na nossa caminhada. E numa só existência não é possível nós adquirirmos essa maturidade, adquirirmos todas as virtudes, né? É preciso que voltamos, ir e voltar, né, várias vezes. Então, ele diz, mostrando-lhes a solidariedade que os liga a todos no passado, né? E no presente e no futuro. Então, essa lei de solidariedade que envolve os mundos, que envolve todo o progresso que estamos fadados, né, dentro da lei maior, que engloba todas as outras, a lei natural, a lei de amor que Jesus veio nos trazer. Então, ele continua dizendo, diz-lhes que não há entre eles deserdados nem favorecidos. Não é verdade? Não há ninguém favorecido no sentido de nós não passarmos pelas nossas expiações, pelas nossas provas, pelas nossas circunstâncias necessárias a esse aprendizado. Então, cada um é filho das suas obras, senhor do seu destino. Então, nós estamos a cada dia construindo a nossa felicidade, tijolinho a tijolinho, construindo o nosso destino, né? A vida que nós queremos para nosso futuro. Se nós queremos ser felizes amanhã, construamos essa felicidade hoje, comecemos a construir hoje, né? Então, por isso que nós somos senhores do nosso destino. Então, os nossos sofrimentos ocultos ou aparentes, porque existem aqueles sofrimentos, né, que estão na nossa alma, no cerne de nossa alma, que nem sempre nós estamos vivenciando todos, né? Na verdade, nós não conseguimos. Deus nos dá a oportunidade de cada reencarnação nós revermos determinados conflitos, determinadas necessidades, aquelas que são necessárias de acordo com a nossa capacidade, né? E não são castigos, é importante que nós entendamos isso, né? Porque as aflições que nós vivenciamos são consequências do nosso passado, como ele diz aí. Ou também a escola austera, onde se aprendem as altas virtudes e os grandes deveres. Eu acho muito interessante ele colocar essa questão, né? Desculpa, meus amigos, é que a minha companheira aqui, às vezes, ela extrapola. Então, é muito interessante nós conseguirmos entender isso, né? Que as nossas aflições, as nossas dificuldades também são grandes aprendizados que nós não podemos desprezar, né? E precisamos de entender isso, né? A Lina está colocando aqui: arcaremos com as consequências por termos infringido as leis divinas, né, Lina? E seremos reeducados. Exatamente. A lei divina, ela é um processo educativo, né? Que Deus se utiliza. Então, não é castigo, faz parte desse processo educativo que Deus, na sua sabedoria suprema, né, nos oferece a necessidade de nós estarmos entendendo
E isso não acontece de uma hora para outra, né? É preciso várias idas, várias vindas, não é isso? Isso mesmo, Sara. Amar ao próximo como a nós mesmos, mas isso não é fácil, né? Isso não é nada fácil, porque é uma evolução da nossa alma. Então, dentro da lei de progresso, né, Lina, ela está para todos, cada um a seu tempo, porque nós estamos fadados ao progresso, esse progresso que faz parte da vida, os mundos progridem, né? A natureza progride, e nós estamos juntos nessa lei de solidariedade, lei de atração, e vamos aprendendo esse passo a passo com muita. É lento, né? É lento esse processo, é bem lento. Os espíritos nos falam sobre isso. O processo de evolução é lento. Então, nós precisamos de tomar conhecimento de tudo isso para que nós possamos estar cônscios dos nossos deveres, ao mesmo tempo que nós precisamos de estar também desenvolvendo a nossa responsabilidade, porque a responsabilidade, conforme Leon Denis nos diz nesse capítulo, e ele vai nos dizendo, né, que essa noção de responsabilidade ela está apoiada também conforme nós vamos evoluindo moralmente, né, espiritualmente. Então, nós vamos desenvolvendo tudo isso através dessa compreensão. E essa noção de responsabilidade nós também podemos ir adquirindo à medida que vamos entendendo o próprio Evangelho de Jesus, a lei de amor que ele nos trouxe, né? Aonde ele nos fala lá no Evangelho, através das lições que Jesus vem nos trazendo ali, vivenciando, né? Toda aqueles ensinamentos que ele prega, ali está dito tudo o que nós precisamos de saber para nós estarmos desenvolvendo. Isso até me faz lembrar, a Glorinha vai lembrar também, do estudo que a gente fez no sábado, né? Falando justamente sobre essas questões que nós vamos desenvolvendo em nós, e Emmanuel diz lá na lição que nós abordamos lá no Fonte Viva, que foi o justo remédio, né? Ele vem nos falando que tudo está dito no Evangelho de Jesus. Então, tudo já foi dito, a resposta para as nossas questões. Glorinha, pode passar o outro, por favor. Hoje eu estou precisando de você. Então, ele diz, né? Percorremos todos os estádios da via imensa, não sei se é estágios, né, também, da via imensa. Passaremos alternadamente por todas as condições sociais para conquistar as qualidades inerentes a esses meios. Então, a gente vê que, através da reencarnação, numa vida a gente enfrenta situações mais acerbas, noutra vida nós desenvolvemos, por exemplo, a pessoa que transita pela riqueza, pela pobreza, né? Nós temos que passar por esses estágios justamente para nós aprendermos, né? Aprendermos a abnegação, aprendermos a valorizar o outro, aprendermos a valorizar o que nós temos, mas dentro desse aprendizado, nós vamos também nos reeducando, né? Então, ele diz, assim, a solidariedade que nos liga compensa. Numa harmonia final, a variedade infinita dos seres resulta da desigualdade de seus esforços e também da necessidade da sua evolução. Então, o que nos liga? Justamente as nossas diferenças. Cada um de nós tem algo a oferecer, cada um de nós tem algo a ensinar, não é verdade? Nós estamos aqui aprendendo juntos, então não podemos pensar que nós já conhecemos, nós estamos no aprendizado constante, a cada dia, desenvolvendo assim esse amor ao próximo que a Sara colocou aí, que faz parte dessa solidariedade. E nessa lição que nós abordamos lá, que está bem fresquinha assim na nossa mente,
Emmanuel vem nos falando, né, que o bem ele é desenvolvido em nós, é uma virtude como o amor, né, que a caridade, que está dentro de nós, as potências, as condições, mas elas são desenvolvidas na medida que nós nos deixamos exercer essas atitudes, essas ações de bondade através do nosso esforço, compreendendo, né, a necessidade do outro, entendendo essa desigualdade, mas uma desigualdade às vezes necessária, né? Pois já pensou, se todos nós tivéssemos as mesmas condições, na mesma condição evolutiva, não haveria aprendizado, né? O aprendizado seria mantido, aquilo não iríamos desenvolver, né? A Sara diz: estamos aqui somente de passagem, aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Exatamente. É uma sabedoria nós entendermos que nós não sabemos tudo. A gente lembra lá do próprio Sócrates, né? Que ele dizia, numa frase muito conhecida para nós: só sei que nada sei. Porque à medida que nós achamos que sabemos, achamos que nós já temos o conhecimento, esse conhecimento ele fica muito exacerbado e ele passa a não ser utilizado para o nosso aprimoramento moral. Aí entra a vaidade, entra outras questões que vai nos perturbar, não é? Então ele diz, com ela, quer dizer, com a reencarnação, para longe vão a inveja, o desprezo, o ódio. Por quê? À medida que nós reencarnamos, nós vamos trabalhando isso. A gente vê isso muito nas obras de André Luiz, que nós estamos estudando aí, vocês devem estar percebendo também, né? As famílias que se reencarnam, que é o grupo familiar que reencarna, sempre tem aquelas questões graves, né? A gente vai ver nesse livro aí que a gente está estudando, o Missionários da Luz, a questão do Sigismundo, né? Que é um modelo ali da reencarnação. Mas ele traz ali essa questão do ódio, a questão de feridas abertas que têm que ser tratadas, e não vai ser tratadas muitas vezes numa encarnação. Isso vai depender muito da evolução do espírito, né? Então, com a reencarnação, esses sentimentos vão sendo trabalhados, sim, né? O desprezo, o ódio que nós temos, né? Que nós trazemos na nossa alma por algum companheiro de caminhada, tudo isso vai ter possibilidade de ser tratado através da reencarnação. E ele continua: os menores de nós, quer dizer, os mais simples na sua missão, na sua tarefa, talvez já tenhamos sido grandes, né? E hoje reencarnamos, às vezes, numa situação não muito notável, né? Passamos despercebido pelo mundo, não somos personalidades importantes, porque isso faz parte das nossas injunções reencarnatórias. E ele continua: e os maiores tornarão a nascer pequenos. Quer dizer, aqueles que são grandes, continuam a exercer, né, o conhecimento, muitas vezes nascem como esses seres mais simples, né, para desenvolver a humildade, para desenvolver essas virtudes necessárias, trabalhar o orgulho, trabalhar a vaidade, né, que nós precisamos trabalhar. Por quê? Porque muitas vezes abusamos da nossa superioridade, abusamos do nosso poder. Então, a lei ela é justa, ela vem trabalhar as nossas necessidades dentro daquela situação em que nós nos encontramos. Para quê? Para o nosso bem, porque Deus nos criou para nós sermos felizes. Então, ele diz que a cada um, por sua vez, a alegria como a dor. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente vive alegrias, mas também temos dores, né? Não, a vida não é feita só de sucesso, né? De êxito. Ela também tem os seus percalços necessários para nós caminharmos com mais segurança, desenvolvermos
a nossa fortaleza, desenvolvermos a resignação dinâmica, conforme Joana nos fala, né? Isso tudo é muito necessário para nós compreendermos. E ele fala, né? Com ela, não, aqui a gente já leu. Daí a verdadeira confraternidade das almas, sentindo-nos todos permanentemente unidos nos degraus da nossa ascensão coletiva. Quer dizer, uns estão mais à frente, outros estão mais para trás, mas todos nós estamos a caminho do nosso foco maior, que é qual é o objetivo da reencarnação? A finalidade nossa é sermos felizes, é progredirmos, é darmos conta das nossas provas, das nossas expiações, porque essas vicissitudes são necessárias, né? É como o grande atleta que precisa dos mecanismos de fortalecimento para os seus músculos. Ele precisa desenvolver, e se a vida fosse num padrão sereno, sem nada para nos trazer o esforço, para desenvolver o esforço, nós ficaríamos estagnados, né? E Deus não cria nada nesse sentido. Então, nós precisamos de estar entendendo essa lei maravilhosa, misericordiosa que Deus nos faculta, né? Que é uma situação necessária ao espírito até nós galgarmos patamares de espíritos felizes, para nós estarmos nessa caminhada, nesse aprendizado, aprendendo, ajudando-nos uns aos outros, né? Sustentando-nos uns aos outros, estendendo a mão àquele que precisa. Daí a necessidade de nós fazermos o bem, né? De nós estarmos abertos a fazer o bem. E vocês sabem que nós aprendemos nessa lição que estudamos para sábado, né? Com o espírito, o Bispo Argel, que ele dá uma comunicação lá na Beneficência, no capítulo 13, item 11, nós fixamos mais a nossa fala até nessa mensagem que ele nos traz, né? Que ele nos concita, ele nos convida a fazer o bem, levar a alegria, levar a esperança àqueles necessitados. Por quê? Porque quando nós fazemos a beneficência, que são benefícios ao outro, ajudamos ao outro, estendemos a mão ao outro, a grande situação aí é que nós estamos fazendo para nós mesmos, amealhando, digamos assim, bênçãos para o nosso coração, para a nossa vida, enchendo-nos de alegria, enchendo-nos de satisfação, porque ajudar ao outro é muito salutar, né? Quando nós podemos ajudar. A Lina diz: sinto que já evoluí nesta presente encarnação. Já tenho a consciência de erros do passado. Sou mais flexível, que me faz lembrar o bambu, isso mesmo, e bem mais sólida, solidez adquirida com estudo. Sabe, Lina, o bambu é uma metáfora bem interessante para esse aprendizado, né? Porque a gente tem que passar pela vida de maneira flexível, né? Entendendo, buscando, porque como nós não estamos só envolvidos pelos êxitos, amanhã eu posso estar numa situação difícil, né? Hoje eu posso estar muito bem, mas amanhã eu posso estar numa situação difícil, e vice-versa. Então, nós temos que ser flexíveis para entender essa resignação dinâmica que Joana nos fala, né? Ela diz que essa resignação dinâmica faz a gente compreender aquilo que nos chega como lição, como aprendizado, como esforço. É um exercício diário. Diário não é nada fácil, não é nada fácil. E nas horas difíceis, muitas vezes nós ficamos depauperados, né? Nós ficamos desanimados. São muitas dores que em certos momentos nós enfrentamos, né? E principalmente nos nossos momentos. A vida está muito insegura, né? Para todos nós. A vida financeira está muito difícil para todos, né? Então,
essas aflições que nos chegam, que fazem parte desse mundo, mas tudo isso para nós descobrirmos a maneira de sermos felizes. A Sara coloca aqui: precisamos dos desafios para nos fortalecer, senão a vida seria fácil demais, né? Perderia a graça. Exatamente. Emmanuel nos diz que é nas tempestades que nós desenvolvemos a nossa fortaleza, porque todas essas virtudes, elas estão dentro de nós. Como dissemos, são sementes divinas que adquirimos através, né, dessa herança genética do Pai Maior, que nos dá, né, diuturnamente, né, Lina, exercitando. Hoje a gente fica até triste, desanimado, mas daqui a pouco a gente levanta a cabeça, faz uma prece, lê uma página, escuta um estudo, faz parte de um estudo, e a gente diz: não, vamos em frente. Porque a gente vai lembrar lá, por exemplo, Jesus nos disse, né? No mundo tereis aflições. Naquele momento lá que ele estava com os discípulos todos amedrontados, com medo de enfrentar as circunstâncias que viriam. Jesus ia se afastar, eles sabiam. Então, Jesus reúne a todos naquele grande momento ali, né, do último encontro, e chama os discípulos de amigos, né? E naquele momento ele nos promete que não ficaríamos órfãos, né? E ele nos convida a refletir nisso. No mundo tereis aflições, sim, porque elas fazem parte da vida, mas eu venci o mundo. E é interessante que Jesus falou isso antes de ser crucificado. Olha só a confiança de Jesus em Deus, no Pai Maior, né? Então ele diz: eu venci o mundo. Ele ainda não tinha sido crucificado. E depois, diante daquela situação, a gente vê ali a atitude de Jesus, né? Nos dando esse exemplo de resignação, de segurança, né? De confiança em Deus, sobretudo a confiança em Deus, que nós precisamos de estar firme, né, nos nossos propósitos. Eu acho que dá para seguir mais um, né, Lina? Eu acabei de ler aqui, eu nem me lembro. Acabei, tá. Então vamos lá. Através dos ciclos do tempo, todos se aperfeiçoam e se elevam. Os criminosos do passado virão a ser os sábios do futuro, não é? Com o aprendizado da vida, com o aprendizado que vão adquirindo, a maturidade espiritual, porque todos estamos fadados ao progresso, né? E chegará a hora em que os nossos defeitos serão eliminados, lógico, porque essas virtudes vão proliferar, né? Em que nossos vícios e as nossas chagas morais serão curadas. As almas frívolas, elas se tornarão sisudas no sentido de se tornarão sérias, né? Conscientes, responsáveis. As inteligências obscuras se iluminarão. Todas as forças do mal que em nós vibram ter-se-ão transformado em forças do bem. É claro que isso pode levar séculos, e certamente levará. Quantas reencarnações nós precisamos e quantas reencarnações nós já vivenciamos para chegar até aqui, nesse momento, onde nós, como a Lina falou agora, né, já detectamos em nós algum progresso, já detectamos em nós algum aprendizado, já nos sentimos fortes, né? Como ela falou aí do bambu, flexível para a vida, sem revolta, entendendo que aquilo que a gente está vivendo são consequências, é necessário, né? Vai passar, que todo sofrimento passa, né? Nenhuma aflição é para sempre. A aflição acaba quando a necessidade dela termina, né? Então, isso é muito favorável ao nosso aprendizado. Então, ele diz: todas as forças do mal que em nós vibram hoje ter-se-ão se transformado em forças do bem. Do ser fraco que fomos ou somos, indiferente, fechado, né? Fechado a todos os grandes pensamentos, sairá tudo isso com o passar dos tempos e um espírito poderoso, né? Que reunirá todos os conhecimentos
todas as virtudes e se tornará capaz de realizar as coisas mais sublimes. Então, isso, meus amigos, nos trazem muita esperança. Esperança de dias melhores, esperança dos nossos êxitos em cada existência, chegarmos vitoriosos no mundo espiritual, né? Porque isso faz parte da nossa caminhada, de estarmos buscando a cada dia sermos melhores do que ontem, né? A cada dia estarmos nos lapidando. Isso mesmo, Lina. Como diamante, ele até fala isso em algum momento aqui, né? Mais para frente. Como diamante, que vamos sendo lapidados, né? E somente outro diamante poderá nos arranhar. E aí a gente lembra, né, do nosso companheiro Pedro, o discípulo de Jesus, que teve suas quedas, que teve suas dificuldades, que errou, mas ele reconheceu as suas dificuldades, as suas limitações e dedicou a sua vida ao trabalho do evangelho em favor do cristianismo, porque ele amava muito aquele mestre, né? E Jesus deu a ele uma missão maravilhosa, né? De ser aquele homem forte que, junto de Paulo, ia conduzir o cristianismo. E quantos exemplos nós temos de Pedro, né? Para a nossa vida. Então, acho que é por aí. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. Nós estamos no nosso 2028, acho que nós podemos parar aqui, né, Glorinha? Então, se você quiser entrar aí com a gente para fazer algum comentário, fica à vontade, tá? Vou entrar apenas para agradecer. Fiquei muito feliz por você ter conseguido chegar. Pois é. Porque a gente espera sempre a palavra daquele que está ali, né? Então, foi muito bom. Graças a Deus você conseguiu vir. Eu e olha, peço desculpas, né? Porque também é uma aflição, né? Essa coisa, às vezes, eu estou em testes, né? Testes, a internet me coloca em cada teste aqui de paciência, de todo mundo. perseverança, né? Mas é isso, a gente tem que conseguir. E hoje conseguimos, graças a Deus, cumprir com a nossa tarefa aí. Agradeço a todos os nossos amigos, né? Como sempre, nos comentando aí. Você tem algo para acrescentar? Fica à vontade, tá? Não quero acrescentar assim, a participação hoje, né? Do pessoal da Sara e de outros que estiveram aqui conosco, né? Que estão ainda aqui conosco. Muito bom mesmo, né? Muito Muito boa a bom. participação, a Lina, como sempre. Como Né? sempre, E tem isso. mais alguém, a Marta também, colocando sua participação. A Sidney, que entrou também, acho que é a primeira Tem vez. alguns que eu não vi, porque aí tem que mexer muito aqui para evitar a Lá no gente. Facebook, nós tivemos o Tá. Lincoln, sempre a Núbia também está lá, a Zulene Bom, também. que bom. Só agradecer. E Só você agradecer. fazer a prece final, né? Faço sim, com muito prazer. Então, um abraço, meus queridos amigos, a todos. Muito obrigada por esse apoio de sempre que a gente sente aqui, quando a gente está fazendo o estudo, o apoio, né, do chat, das pessoas que estão no chat, aqueles que já nos conhecem e aqueles que chegam, né, que a gente sente esse envolvimento e isso nos dá uma sustentação, por incrível que pareça, né? Isso nos dá uma grande sustentação e a gente só tem a agradecer, tá bom? Marta Fogosi, né? Isso mesmo. Primeira vez aqui, Marta, seja bem-vinda, venha sempre, tá bom? Eu é que agradeço, Lina, e que bom que eu pude estar aqui com vocês. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Jesus, agradecer a esses emissários de Caibar Schutel, todos os falangeiros, essa espiritualidade amiga, amorosa, que percebe os nossos esforços, percebe os nossos propósitos, e nós, Senhor, só temos a agradecer e pedir que essas bênçãos de paz que emanam sobre nós sejam compartilhadas com todos os nossos amigos que estão assistindo, estão participando e aqueles que futuramente poderão estar conosco. Sejam todos envolvidos nessa paz e muito obrigada, Senhor, pela oportunidade do trabalho, do estudo. Obrigada à nossa amiga Glorinha, que está sempre aqui,
solidária às nossas dificuldades muitas vezes. Então, Senhor, que todos nós possamos continuar nesse trabalho de união, de fraternidade, buscando realmente nos amar como tu nos ensinaste. Graças a Deus. Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar à luz da doutrina espírita todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro.